Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para falar com vocês uma palavra de reflexão e eu quero ministrar ao coração de vocês nesse tempo de pandemia ainda, né, que estamos vivendo, que são tempos difíceis, né, tempos de tempestades, tempos em que as coisas ficam, né, incertas, inseguras, né, e muitas perguntas vêm ao nosso coração, não é mesmo? Talvez você se pergunte por que tudo isso está acontecendo, por que as pessoas estão morrendo, por que tantas pessoas estão sendo infectadas, onde está Deus nesse momento que não controla isso, que não detém isso, que deixa tudo isso acontecer. E queridos, muitas vezes perguntas, né, chegam ao nosso coração e muitas delas não há respostas. Muitas vezes não temos respostas para essas perguntas, mas eu quero falar aos irmãos hoje que não é porque não temos respostas para as nossas dúvidas que nós não podemos continuar seguindo. A nossa fé não pode estar relacionada com o número de respostas que temos para os nossos questionamentos. A nossa fé tem que estar inabalável na presença do Senhor. Há um relato bíblico no livro de Marcos, no capítulo 4, né, a partir do verso 35, que relata a experiência dos discípulos com Jesus dentro de um barco. E neste barco, né, este barco foi acometido por uma tempestade. E a Bíblia diz que, né, no verso 37, esse grande temporal ele chacoalhou esse barco, ondas vieram contra esse barco, ventos vieram com esse barco, a água ia inundando esse barco, e os discípulos ali, desesperados no meio daquela tempestade, né, olharam para Jesus e ele dormia tranquilamente na polpa daquele barco. E aí fizeram uma pergunta para Jesus, né? Jesus, mestre, tu não te importas com o fato de estarmos aqui morrendo, perecendo, Senhor? E Jesus não respondeu aquela pergunta com uma resposta simples. Ele levantou, né, deu ordens para o vento, para o mar se acalmar, né? E após aquela calmaria, ele fez outra pergunta para os seus discípulos. A primeira deles está lá no verso 40, né? Por que vocês têm tanto medo? Em algumas versões, por que vocês são tão tímidos? E ele complementa essa pergunta com outra pergunta, né? Como é, né, que não tens fé? Ou a sua fé, por que é tão pequena? Né? Então, muitas vezes, não temos respostas, ou melhor, muitas vezes a melhor resposta é uma outra pergunta. Quando questionados, né, quando nós somos questionados diante das incertezas, diante das realidades espirituais, muitas vezes isso traz ao nosso coração insegurança, dúvida, e isso não pode ocupar o nosso coração. Por mais que nós não tenhamos, né, respostas, né, nós temos que continuar andando. Por mais que a tempestade venha, por mais que as ondas batam contra o barco, nós precisamos entender que Jesus está no barco da nossa vida. E nessa perspectiva, Jesus, ele tem o controle de todas as coisas. Nada irá nos atingir que não seja da vontade de Deus. Então, queridos, né, a oposição à fé não é a dúvida, mas o medo. Não deixe que o medo ocupe o seu coração, mesmo que você tenha dúvidas, mesmo que você tenha perguntas sem respostas na sua vida. Porque nós precisamos entender que mesmo na tempestade, o barco tem que continuar andando. A nossa vida não pode parar e nós temos que ter uma fé inabalável diante disso tudo que Deus tem para nós. O salmista Davi, no verso 20, no Salmo 23, muito conhecido por todos nós, fala do bom pastor, né? E no verso 4 do Salmo 23, Davi diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O problema não é vivermos a realidade do vale da sombra da morte. O problema é a gente parar nele, né? O salmista dá uma palavra aqui para nós, ele fala, ainda que eu ande.
né? Então nós temos que andar nos vales das dificuldades, das tristezas, do sofrimento. Nós temos que andar, nós temos que estar fortalecidos no Senhor em intimidade. Porque também no Salmo 30, no verso 5, diz que ainda, né, que eu chore a noite inteira, a alegria vem pela manhã. Então creia que o Senhor continua no controle de todas as coisas e Ele vai estar sempre conosco, nos fortalecendo. Então, querido, não tenha medo das notícias, não tenha medo. É claro que você vai se precaver, é claro que você vai tomar todo o cuidado, você não vai ser uma pessoa irresponsável de sair por aí, né, enfrentando todos os riscos como se nada estivesse acontecendo. Não, você vai sim tomar os cuidados, né? Tem que usar máscaras, tem que cuidar, né, da sua higiene pessoal, da sua higiene das mãos, né? Toda essa, né, exigência, todo esse protocolo que nos é colocado. Mas tenha certeza que Deus permanece no controle de todas as coisas. Então, que Deus abençoe plenamente a sua vida. Amém?